Bom dia, bom dia. Deus seja louvado por este dia 4 de dezembro. Hoje é dia 4. Ontem, na live de ontem, eu cismei que ontem era dia 4. O tempo não está tendo a duração, né, assim, tão rápida, assim como eu estou vivendo. Para mim, esse ano foi muito rápido, né? Passou muito voando. E ontem, para mim, na minha cabeça, já era dia 4, né? Tô adiantando as coisas. Calma, Michele, calma. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro. E eu estou aqui nessa posição de influencer, para influenciar você, para te incentivar a separar um tempo de qualidade com o Senhor, a você perceber a importância que é na sua vida um relacionamento com Deus, em você estreitar os seus laços com o Senhor, e em você separar um tempo para orar, não só para pedir o que você precisa, mas também para dizer o quanto você é dependente do Senhor, o quanto você o ama, glorificá-lo, né, exaltá-lo, louvá-lo. Então a gente precisa ter esse tempo, né? Você como pai e mãe, você que tem filho, você não gosta, eu tenho certeza, porque eu não gosto, quando a minha filha só vem para mim para pedir, e não se importa com você em nada, né? Assim, minha filha ainda é pequena, mas tem filhos maiores, né, que não perguntam como é que foi o seu dia, ou não perguntam se você está bem, se você está precisando de alguma ajuda. Né? Não é o caso de Deus, porque Deus, ele é todo poderoso, ele não precisa de nós para nada, mas ele quer de nós que nós também separemos um tempo para ele, para glorificá-lo, para louvá-lo. Sabe por quê? Nós fomos criados para isso, para glorificá-lo, para louvá-lo, né? E a gente está aqui nessa terra se preparando para fazer isso durante toda a eternidade, que vai ser um tempo onde nós teremos um corpo incorruptível, onde nós não teremos mais a dor, não estaremos mais sujeitos ao pecado, né? Será um tempo eterno, né? Que a gente não consegue nem imaginar, né? E hoje, você vê, eu estou hoje orando bem de madrugada, vai dar 5 horas ainda, porque daqui a pouco eu tenho que ir no mercado. Quando eu deixar a Isadora na escola, eu vou direto para o mercado. Então, não vai dar tempo de eu orar às 8 horas. Então, sempre no começo do mês, eu vou ter que fazer a live antes. E como a maioria das pessoas assistem a live quando ela já está gravada, né? Então, não tem problema. Porque, na realidade, no começo, quando eu recebi essa inspiração do Senhor, era para eu gravar e postar. Eu ia gravar cedo e postar. Só que o Instagram, ele tem um limite pro vídeo, né? Então, às vezes eu falo demais, né? Não é por minha conta, é porque o Senhor quer falar com vocês e comigo primeiramente. Então, eu não consegui postar. Então, a única forma de eu conseguir postar vídeos mais longos é fazendo uma live, né? E graças a Deus, por muitas vezes eu tenho companhia aqui na live, né? E eu fico muito feliz, né? Mas o ministério não é meu, não é para satisfazer o meu ego, não é para que eu me sinta popular, é para anunciar o nome do Senhor, é para que você perceba como é fundamental na sua vida, uma vida ativa de oração e estudo da palavra de Deus, né? Porque isso fortalece a nossa musculatura espiritual. Porque dias difíceis vêm para todos nós, dias de muitas lutas, dias de tristeza, dias de fraqueza, dias que a gente realmente não quer orar, porque a gente não tem nem forças para isso. Mas é nessa disciplina diária que você consegue nos dias difíceis orar, que você consegue nos dias difíceis estudar a palavra, né? E a gente fortalece a nossa musculatura. E nesses dias a gente consegue, por quê? Porque a gente está fortalecido. Então, nos dias que as coisas estão caminhando bem, naquele dia que tudo deu certo,
Não é que tudo deu certo, é porque você está mais forte, então aconteceram problemas que você tirou de letra. E é assim que a gente tem que permanecer. É para isso que eu estou aqui, para te incentivar a separar esse tempo. Sabe, o tempo de qualidade com o Senhor é uma disciplina, né? Então separe aos poucos, a cada dia, separe 20 minutos, depois aumente para 25 minutos, isso é muito pouco. Depois, no mínimo, separe 1 hora do seu dia para estar com o Senhor, sem telefone, sem influência de ninguém, só você e o Senhor. E se você tem uma casa cheia, que é barulhenta, acorde cedo. Sabe, tem muitas pessoas que têm dificuldade de acordar cedo. Eu sei que existem, cada um tem um sistema biológico diferenciado, né? Tem pessoas que funcionam mais de noite, outras funcionam mais de manhã. Então, se você funciona mais de manhã, separe um tempo de manhã. Se você funciona mais de noite, separe um tempo quando todo mundo já foi dormir. Ou se você tiver disponibilidade, avise a sua família, olha, eu vou orar, vou ficar ali quietinho, tá bom? Nesse momento, deixa eu ali quietinho. Né? Então separe esse tempo, vai fazer toda a diferença na sua caminhada, né? E hoje é um dia exclusivo, sempre falo isso, ele não se repetirá. Então plante as sementes que você quer colher, tá bom? Você não vai ter resultado diferente em nada na sua vida, em nenhuma área, se você continuar plantando as mesmas sementes. Então a primeira semente a plantar é a semente da gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz por você diariamente e por tudo que Ele já fez no dia de hoje. Porque eu tenho certeza que muitas bênçãos Ele já entregou a você no dia de hoje, nesse momento que você já está orando. Não é? Pensa bem, pensa bem. Hoje o foco da nossa oração é orar pela nossa nação, né? Eu estou fazendo um estudo do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele fala muito do exílio, né, da queda de Jerusalém, da deportação do povo, né? Jerusalém, Israel, desde lá do Egito, né, é um povo muito desobediente, né? E ele pagou e sempre paga um preço muito caro pela desobediência, né? A saída do Egito até a Terra Prometida, né, segundo alguns estudiosos, e pela própria geografia, demoraria pouco tempo, mas por conta da desobediência do povo, demorou 40 anos, eles ficaram girando no Egito, no deserto, por 40 anos, por conta da desobediência. Né? E isso se repetiu ao longo da história. Eles não aprendem, eles vão, pagam um preço muito alto pela desobediência, reconhecem que erraram, aí o Senhor perdoa daqui a algum tempo, nas gerações futuras. Eu acho que sim, os pais não ensinaram os seus filhos, provavelmente foi isso que aconteceu, porque as gerações seguintes começaram a desobedecer tudo de novo. Por quê, gente? Não é. Nós somos carne, nós somos pecado, nós somos ruins. A nossa natureza é ruim, nós caímos, o homem caiu. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles desobedeceram, o homem caiu e a carne predomina. Então o que acontece? É por isso que eu estou aqui incentivando você a orar. Se você não ora, não tem uma vida de busca, não tem uma vida ativa de busca ao Senhor, de estudo da palavra, dessa troca de conversar com o Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer para você, a nossa carne ela prevalece, independente de você querer ou não. Você sabe muitas vezes o que não é para fazer, mas você acaba fazendo porque você está espiritualmente enfraquecido. Não é a carne que é fraca, é a carne que é mais forte que o seu espírito. E o espírito, ele só se fortalece com esforço pessoal. Não adianta você ter lido a Bíblia várias vezes, não adianta se você teve uma vida de oração muito forte no passado, você tem que fazer isso hoje. Se você não fortalece o espírito, a carne prevalece. E é isso que aconteceu com todo Israel durante toda a história, com todas as histórias narradas. Pela desobediência, Israel caiu. Aí depois Israel se arrepende, o Senhor vai lá, pela misericórdia e pelo amor imenso que Ele tem por nós, Ele restaura a cidade, restaura o povo. Sabe, eu acredito muito que hoje vivemos tempos assim. Por conta da desobediência,
Nós vivemos tempos difíceis para a nossa população, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta da desobediência. Então hoje nós vivemos tempos difíceis no nosso país e muitos dos princípios básicos, os mandamentos que o Senhor nos entrega na palavra, a gente não exerce. Amar ao próximo como a nós mesmos, sabe? É o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, como o Senhor mesmo fala que são importantes. O mandamento mais importante, obviamente, é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre, acima de tudo, com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor coloca como importante demais amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que ocorre? A gente precisa amar a todos, a todos, a todos. O nosso discurso tem que ser um discurso de paz, um discurso de amor, um discurso de entender que as autoridades constituídas estão ali porque Deus assim permitiu. Você lembra de Davi e de Saul? A presença de Deus saiu de Saul, mas ele ainda era rei. O fato da presença de Deus ter saído de Saul e ido para Davi não dava a Davi a autoridade de ir lá e tirar Saul do trono a todo custo. Não, Davi respeitava a unção do Senhor a Saul. Unção significa escolha, né? Então, o Senhor escolheu, ungiu Saul naquele tempo. E depois, ele ungiu Davi, também escolheu Davi. Mas Davi, ele só ingressaria no trono quando Saul saísse. Saul foi mal com Davi, perseguiu Davi sem ele ter feito nada, foi injusto com Davi. E Davi teve muitas oportunidades de matar Saul e não fez, porque ele não ia se levantar contra um ungido do Senhor, contra um escolhido do Senhor. E por isso que o reinado de Davi foi próspero. E Davi era uma pessoa como nós, Davi errou como nós. Mas a diferença de Davi para muitos de nós é que Davi se arrependeu verdadeiramente e ele sofreu as consequências do pecado dele durante toda a vida. Sabe? Então o que acontece? Davi tinha um coração segundo o coração do Senhor, porque Davi reconheceu seus erros e Davi, mesmo perseguido, mesmo injustiçado, mesmo sofrendo tudo, o coração de Davi estava no Senhor, com confiança no Senhor. E nós temos que ter o coração de Davi. Nós não temos que ter essa postura. Nós cristãos que estudamos a palavra, nós temos que ser a diferença, fazer a diferença. Nós temos que orar pelos nossos governantes, clamar o Espírito Santo para fazer a obra da conversão neles. Nós temos que fazer isso, nós temos que levar o amor de Deus a eles. Nós temos que falar do Senhor para eles. E como é que a gente fala? Nós que não temos acesso aos nossos governantes pelas redes sociais. Proclamar o amor, proclamar postagens de bênção aos nossos governantes. Nós temos que proclamar o amor. Nós temos que respeitar a escolha do Senhor, honrar, né? Porque se eles estão ali, foi porque o Senhor permitiu. E muitas vezes nós temos governos ruins por conta das nossas atitudes. Muitas vezes nós aqui de baixo temos atitudes tão horrorosas como a deles. Só que a proporção é menor. Se muitos de nós estivéssemos lá, será que não faríamos as mesmas coisas ou até piores? Sabe? Então a gente tem que ter senso crítico e temos que ter uma postura diferenciada. Eu sou dessa opinião. Eu sou da opinião que nós temos que lutar com as armas corretas. E a arma correta é a oração, é o estudo da palavra. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São contra as potestades, os espíritos que estão nas esferas celestiais. Nós sabemos que existem esferas demoníacas, existem demônios que cuidam dos governantes, demônios que cuidam das pessoas como nós aqui na base da sociedade. Então nós temos que orar para que o Senhor, Ele possa, que a gente possa pedir em nome de Jesus que essas forças malignas sejam repreendidas. E se todos nós se uníssemos em orações para que essas forças fossem repreendidas, a mudança iria acontecer de uma forma que ia ser um milagre
incrível se todas as nossas forças elas recaíssem na oração pela libertação dos nossos governantes, para que o Espírito Santo fizesse essa obra, não é? Quem somos nós para não orarmos pela libertação dos nossos governantes? Eles merecem tanto quanto nós sermos salvos, ou seja, nós não merecemos, nem eles merecem, nenhum de nós merecemos, porque nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Vamos orar, irmãos, pela nossa nação, porque o Espírito Santo está conosco, está aqui. Ele intercede por nós, Ele leva as nossas orações a Jesus, porque nós não sabemos orar. Nenhum de nós, até o mais eloquente dos doutores em teologia, não sabe orar. Necessita, carece do Espírito Santo para poder levar as nossas orações a Jesus. Jesus, Ele intercede por nós, a Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Né? Graças a Deus, que a gente nunca esqueça de olhar para a cruz. Nunca esqueça. Nunca esqueça dos governos que estavam lá. Não esqueçam de Pôncio Pilatos. Né? Não esqueça. Né? A injustiça social não acontece só no governo de hoje. Acontece desde a época de Jesus. Lembra quando Jesus era bebê que os pais tiveram que fugir para o Egito? Porque teve um decreto de Herodes, por saber que tinha um rei, que tinha nascido um rei, ele ficou com medo de perder o trono. Ele mandou matar todos os meninos até 2 anos. Olha essa arbitrariedade. Lembra do Egito, quando aconteceu a mesma coisa? Que eles mandaram matar os meninos, os bebês, jogar no rio Nilo. Isso, a injustiça social não é uma vantagem da atualidade. Mas como é que o povo foi salvo lá no Egito? Quando o povo clamou. Quando os hebreus, quando o povo de Israel clamou. Quando o povo clamou, o Senhor enviou Moisés para libertar eles ali do cativeiro. Fez tantas maravilhas, abriu o mar vermelho. O povo recebia todos os dias pão do céu, literalmente. E mesmo vendo tudo isso, se rebelou. É muito triste, né? A gente viver consequências da nossa rebelião. É muito triste isso. Mas vamos orar, porque Deus, Ele quer que nós oremos. Ele se agrada desse momento de oração. Vamos clamar ao Senhor pela nossa nação. Né? Vamos clamar ao Senhor para que Ele cuide de nós nos tempos difíceis que vivemos, nos caos ambientais que estão acontecendo por conta da ganância do homem. Né? O homem é tão ganancioso que vai lá, né? Vai, cava o solo, faz um desequilíbrio absurdo. Né? Aí depois acontecem esses problemas ambientais horrorosos que prejudicam milhares de famílias por conta da ganância de poucos. Né? Esse é o mundo que a gente vive. Então a gente não tem que colocar só a culpa no governo, não. É uma sociedade inteira corrompida, em todas as esferas. E nós temos que orar sempre uns pelos outros. Vamos orar, irmãos, porque o Espírito Santo está aqui. Pai querido e amado, muito obrigada por este dia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos aqui. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas encerraram a jornada terrena ontem. E o Senhor nos preserva aqui neste dia. Muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada pela nossa saúde. Muito obrigada pelo nosso discernimento, pela nossa condição de entender os fatos. Muito obrigada, Senhor, pela vida da nossa família.
Muito obrigada pelos nossos recursos, pelo nosso alimento, as nossas roupas limpas. Muito obrigada pela água que cai da nossa torneira. Muito obrigada, Senhor, pelos nossos empregos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de procurar emprego dos irmãos que estão desempregados. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas escolaridades, pelas nossas capacitações profissionais. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigada, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigada. Que nós tenhamos sempre o olhar na cruz, para que a gente não se sinta grande demais, a ponto de sermos implacáveis e de não perdoar ninguém, a ponto de sermos implacáveis e arrogantes, a ponto de acharmos que estamos sempre certos. Meu Pai, que a gente olhe sempre para a cruz, para entendermos que devemos ser humildes, para entendermos que não somos donos da verdade, para entendermos que somos dependentes de Ti em tudo, ó Deus. Senhor, nos submetemos ao senhorio de Cristo, nos submetemos à Tua vontade. Queremos estar no centro da Tua vontade, ó Deus. Nos mostra, Senhor, nos mostra que a Tua vontade para a nossa vida, para que as nossas petições sejam sempre de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas culpas, as nossas falhas. Senhor, direciona os nossos pensamentos para sermos sempre, andarmos buscando a santidade diante do Senhor. Oh, Pai querido e amado, louvado seja o Teu nome. Bendito és Tu, muito obrigada, Deus, muito obrigada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigada pelo Espírito Santo, pessoa da Trindade, a divindade da Trindade está aqui conosco, cuidando de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo não é. O Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui conosco, uma pessoa, uma divindade da Trindade está aqui, que a gente não consegue nem imaginar a grandeza do poder. Espírito Santo, visite a cada pessoa que está orando comigo neste dia. Visite, toque em seus corações. Cuida dos corações, das dores, dos pedidos. Dê, Senhor, paciência, condições de esperar e descansar em Ti, ó Deus, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo. Senhor, que tenhamos condições de entender que os Teus desígnios são maiores do que os nossos. Que nós tenhamos condições de compreender que o Senhor sempre está cuidando de nós, que as nossas orações nunca voltam vazias, que muitas vezes a demora da resposta é porque ainda não é o tempo de acontecer, ou até mesmo um não Teu é um livramento que nós não temos condições de alcançar, porque o Senhor ouve o que não ouvimos, o Senhor vê o que não vemos, e o Senhor é presciente, o Senhor sabe o que vai acontecer antes. Então, que a gente entenda isso, meu Pai, que a gente tenha essa consciência em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui nesse dia, nessa segunda-feira, para orarmos pela nossa nação. Senhor, levanta pessoas intercessoras pela nossa nação, para orarmos, para clamarmos a obra da conversão, a obra do Espírito Santo na vida dos nossos governantes. Que possamos interceder para que eles se convertam verdadeiramente ao Senhor, para que eles percebam que eles estão no local de autoridade porque o Senhor assim permitiu, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perde o controle de absolutamente nada, Senhor, que tenhamos essa confiança sempre e que nós possamos orar para que isso aconteça, para que o Espírito Santo visite todos esses ambientes. Senhor, levante intercessores em todas as esferas de governo, porque lá existem servidores que são pastores, existem servidores que são diáconos, existem servidores que são presbíteros, existem servidores que são cristãos, independente dos cargos eclesiásticos, mas são cristãos, são pessoas de oração. Senhor, levanta esses servidores, meu Pai, para serem exemplos,
para serem exemplos em seus ambientes de trabalho, para serem pessoas de oração, para serem pessoas que vão ali interceder, clamar por este dia, meu Pai. Que eles façam isso diariamente, clamem em nome de Jesus, que seja repreendido qualquer Satanás, qualquer demônio imundo que fique influenciando a mentalidade dos nossos governantes, para essa mentalidade egoísta, para essa mentalidade malvada de retirar recursos dos mais necessitados. Senhor, em nome de Jesus, que tire, meu Pai, que repreenda esses demônios que fazem com que esses projetos de leis que sejam completamente contrários às tuas escrituras, meu Pai, sejam aprovados e sejam feitos práticas completamente contrárias à tua vontade, Senhor, permissivas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós clamamos a sua intervenção, Espírito Santo de Deus, em todas as esferas do governo, no poder judiciário, no poder executivo e no poder legislativo. Senhor, mostra a esses homens a finitude deles, que eles são meros mortais, que eles, assim como todos nós, um dia vão embora dessa terra. Então, Senhor, que eles não se achem todos poderosos a ponto de prejudicar vidas, a ponto de prejudicar toda uma população indefesa, meu Pai, aqui embaixo, Senhor. Sabemos que nós temos os nossos graus de responsabilidade nos governantes que estão, meu Pai, porque nós votamos, Senhor. Então, meu Pai, dê discernimento a toda essa população. A população que ela não entregue o seu voto por conta de favores, que ela não entregue o seu voto por conta de benesses, por conta de promessas de emprego, por conta de promessas de tratamento médico, por conta de promessas de algum benefício social, Senhor. Que a população tenha sabedoria e discernimento para votar de acordo com as propostas, para que a população tenha o discernimento de cada um por si próprio, pesquisar a vida dos candidatos, meu Pai, e não ficarem sendo... não serem conduzidos por influenciadores digitais que eles mesmos têm os seus próprios interesses, que ganham dinheiro com o YouTube, ganham dinheiro com lives, ganham dinheiro com isso, Senhor. E eles ganham dinheiro porque vão receber benefícios, muitas vezes, dos candidatos que eles estão favorecendo, meu Pai. Que as pessoas não fiquem sendo conduzidas por vídeos curtos, mas que possam ver as notícias inteiras para ver o andamento da conversa, para ver o contexto, meu Pai, que nem a Bíblia, meu Pai, um versículo por si só, tem que ser lido o capítulo inteiro, na integralidade. A Bíblia, ela mesma explica a própria Bíblia, meu Pai, e um texto sem contexto vira um pretexto. Então, Senhor, que nós tenhamos discernimento de poder analisar por nós próprios, meu Pai. Eu oro por toda a população, meu Pai, do Brasil, para que nós possamos ter discernimento. Senhor, Espírito Santo, levante intercessores por todo o país, pessoas de oração, pessoas que vão clamar a Ti, vão se reunir para orarem juntas por essa nação, mas não para falar mal de governo, mas sim para clamar pelo Teu amor, ó Deus, para clamar pela Tua justiça, para que possamos amar os nossos governantes, Senhor, amar o amor que é o mandamento, não é sentimento, é mandamento, Senhor. Pai querido e amado, levante intercessores nessa nação, pessoas que vão se reunir para fazer vigílias pelo país, pessoas que vão se reunir para convocar jejuns e orações, ó Pai, que vão se reunir para fazer propósitos de orações. Oh Pai, louvado seja o Teu nome, porque quando nós levantamos um clamor a Ti, o Senhor atende. Senhor, neste horário também, neste dia, eu quero clamar pelos enfermos, Senhor. Visita todas as pessoas que estão enfermas, que estão orando comigo, seus familiares, seus amigos, Senhor. Cuida de cada um em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de cada um, sê com eles, ó Deus. Dê a providência, meu Pai, a provisão para que nada falte. O Senhor pode curar agora, fazer um milagre agora, se for da Tua vontade, meu Pai. Nós clamamos um milagre sim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu pode todas as coisas, Tu pode todas as coisas.
Pai querido, também clamo a Ti pelo conforto dos irmãos que estão enlutados. Pai querido, visite a cada um, dê o conforto, o consolo que só pode vir do Senhor. Pai querido e amado, que neste dia 4 de dezembro, o Senhor possa estar conosco, nos livrando de todo mal. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Cuida de nós, ó Pai, cuida de nós. Venha, Senhor, a nos fazer invisíveis para o inimigo. Senhor, que nós não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã, que possamos descansar no Senhor, que possamos esperar em Ti, que possamos aguardar com paciência as respostas das nossas orações, meu Pai. Cuida de nós nesse dia, meu Pai, cuida de nós, que tenhamos, Senhor, como fundamento da nossa vida buscar a Ti em primeiro lugar. Buscar a Ti em primeiro lugar, amar-te de todo o nosso coração, Senhor. Oh, Pai querido e amado, louvado seja o Teu nome. Eu vou ler aqui o Salmo 27, o versículo 4, que fala sobre uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo, Senhor. Que tenhamos esse coração adorador, que o fogo do primeiro amor jamais se apague em nós, que possamos perseverar em oração, que possamos perseverar no estudo da palavra, que avancemos, Senhor, mesmo nos dias difíceis, meu Pai, que possamos, meu Pai, ter um coração que perdoa, um coração humilde, meu Pai. Esteja conosco nesse dia, Pai. Abençoe a vida de cada pessoa que está orando comigo neste dia, toda a sua família. Abençoe a minha família também, Senhor, minha mãe, meus irmãos, minha filhinha, Senhor, todos os meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, Senhor. Cuida de toda a minha família, Senhor, que esse vídeo de oração, meu Pai, seja bênção na vida das pessoas que vão orar, Senhor. Meu Pai, que haja milagres, cura, Senhor, respostas de oração neste dia. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor, cuida da nossa nação, cuida do nosso Brasil. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom demais. E o Espírito Santo está aqui conosco, não é verdade? Então, irmãos, até amanhã. Amanhã também eu vou entrar mais cedo por conta do mercado, que amanhã eu também vou no mercado, principalmente em dezembro, né? Dezembro, ó, o mercado tá assim. Então, uma estratégia que eu indico, vá quando tá abrindo o mercado. Tá tudo arrumado e tá vazio. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amo vocês em Cristo.